Salve futuro calouro, aula 18 na frente A. A gente vai trazer então o conceito de orbitais moleculares e também temos nessa aula o conceito de ressonância. Tá? Também abordaremos a parte de ressonância ali no final da aula. É apenas um conceito, um tópico bem tranquilinho para a gente abordar. O grande centro nervoso dessa aula de número 18 é a questão dos orbitais moleculares, que seriam os desenhos reais das moléculas quando elas fazem a ligação covalente. É o que nós chamamos de visão quanto-mecânica da ligação covalente. Chique, né? Visão quanto-mecânica da ligação covalente. O grande foco quando a gente trabalha a ideia de orbitais moleculares é fazer a análise dos tipos de ligações. Então você sabe muito bem que a gente tem a ligação simples, que a gente tem a ligação dupla e que a gente tem a ligação tripla, nada demais aí, tudo simplesinho para você. O grande foco é que essas ligações, simples, dupla e tripla, elas podem ter uma classificação de acordo com essa visão quanto-mecânica que eu falei para vocês, de como que esses orbitais, lembra a definição de orbital? Região de máxima probabilidade de encontrar o elétron, de como que esses orbitais eles compartilham o par eletrônico. Quando nós temos uma ligação simples, a gente fala que essa ligação é uma ligação sigma. Quando a gente tem uma ligação dupla, a gente fala que uma ligação é sigma e a outra ligação é pi. E quando a gente tem uma ligação tripla, a gente fala que uma é sigma e as outras duas são pis. Tanto que é muito comum nas provas de vestibular, né, se você pegar, por exemplo, provas de uma maneira geral, o UFSC, a CAF, o FPR, o UniOeste, tu vai encontrar questões, Federal do Rio Grande do Sul, tu vai encontrar questões que ele pede para contar a ligação sigma e pi. Então você simplesmente sai contando, geralmente ele traz um trombolho orgânico e você sai contando o número de ligações sigmas e pis. Só que quando a questão vem mais rebuscada, ela vem mais encorpada, o aluno trava, porque ele não consegue entender o que é uma ligação sigma, ele não consegue entender o que é uma ligação pi. Tá? Então, eu vou colocar para você agora, não está escrito no slide, eu vou falar para você, então guarde com muito carinho o que eu vou falar agora. A ligação sigma, ela é um encontro frontal entre orbitais. E uma ligação pi é um encontro em paralelo entre os orbitais. Eu repito isso para você. Quando eu tenho uma ligação sigma, eu tenho um encontro frontal de orbitais. Quando eu tenho uma ligação pi, eu tenho um encontro em paralelo. Tá? E, obviamente, para fazer sentido essa história de frontal e paralelo, eu preciso saber os desenhos reais desses orbitais. E, obviamente, quando se trata de ligação covalente, a gente precisa saber o quê? Do orbital S e do orbital P. O orbital D e o orbital F são orbitais complexos, são orbitais que vão envolver o quê? Os elementos de transição externa e interna, e esses caras não fazem parte dos nossos compostos com a ligação covalente. Tá? Então você não precisa saber os desenhos reais dos orbitais D e F. Agora, o S e o P eu preciso saber, a gente vai relembrar agora, porque isso já foi abordado na temática de orbital atômico. Então, o orbital S, ele é esférico. Lembra que na aula de números quânticos, né, como cada orbital compreende 2 elétrons, a gente simbolizava simplesmente por um quadradinho só. Agora, o orbital P, né, os orbitais P, a gente representa com 3 quadradinhos, porque nós temos o chamado PX, o chamado PY e o chamado PZ, porque no total do subnível P cabem 6 elétrons. Eu acabei de falar para você que por orbital cabem 2. Então, 2 elétrons no PX, mais 2 no PY, mais 2 no PZ, totalizando 6 elétrons. Os orbitais P, eles têm essa forma helicoidal aqui, ó. Essa forma de um infinito aqui, ó. Tá? Então, a forma de halteres aqui, ó, bonitinho para você. Essa é a forma do nosso orbital P. Então, orbital S, lembra, esférico, orbital P, forma de halteres. Feita esta introdução na temática dos orbitais moleculares, vamos pegar, então, a molécula mais simples para a gente fazer. Não tem um exemplo mais simplório que eu montar com você a molécula de H2, a molécula de hidrogênio. Então, você sabe muito bem que o hidrogênio só tem um elétron, a distribuição dele é 1s1, então ele tem um elétron na camada K, ponto final. E você sabe muito bem que é um compartilhamento de par eletrônico, o hidrogênio faz uma ligação só.
Mas onde está o segredo do porquê que o hidrogênio faz uma ligação só? É porque se a gente pegar, um exemplo, um hidrogênio A, e eu vou pegar um hidrogênio B agora. O fato de eu chamar de hidrogênio A e hidrogênio B é só para dizer que eu peguei dois hidrogênios. Tá? Ele só tem um elétron, ele só tem um elétron. E tem uma informação que é muito importante, você vai perceber que eu vou falar muito isso no decorrer da aula, que para uma ligação ocorrer, eu preciso ter um orbital semi-preenchido ou um orbital mono-ocupado. O que significa isso? Eu ter apenas um elétron dentro do orbital. No caso do hidrogênio, não tem muito segredo, porque ele só tem um elétron, então, obviamente, que esse orbital vai estar semi-preenchido, mono-ocupado. Então, o que acontece? Eu tenho um orbital semi-preenchido do hidrogênio A e eu tenho um orbital semi-preenchido do meu hidrogênio B. Então, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar essa nuvem eletrônica. Então, eu peguei aqui a bolotinha do hidrogênio a bolotinha do hidrogênio B. E por que eu usei bolotinha? Porque o subnível é S, tá aqui, ó, e S é esférico. E agora te prepara, porque a gente acaba de fazer o desenho real da molécula de hidrogênio. Essa representação aqui, ó, que a gente faz por um traço, ela é uma representação, né? Ela é uma representação geral. Ó, hidrogênio com outro hidrogênio, eu coloco um traço para simbolizar que está compartilhando a nuvem eletrônica. Mas de acordo com a chamada visão quanto-mecânica, essa visão aprofundada da ligação covalente, isso aqui, ó, seria a representação real da nossa molécula de H2. Olha o par compartilhado, o que nós chamamos de região de superposição. Pô, Robinho, então você está querendo dizer que um desses dois hidrogênios inverteu o spin? Sim. Qual deles, Robinho? Não faço a mínima ideia, porque o que a gente tem é a molécula pronta, e na molécula pronta a gente já tem o par compartilhado. Então isso aqui é um hidrogênio solitário, um hidrogênio atômico, isso aqui é um hidrogênio atômico, e aqui, ó, eu tenho a molécula de gás hidrogênio. Uma combinação, né, um compartilhamento com orbitais S. E perceba que aqui em cima eu coloquei a ligação sigma. Por que isso é uma ligação sigma? Lembra daquela informaçãozinha que eu falei no início da aula? Os encontros, perdão, os encontros sigmas são encontros frontais. São encontros frontais. Então tá bonitinho aqui, ó, o par de elétron compartilhado. Isso aqui é um encontro frontal, por isso que é representado por uma ligação sigma. Legal? Resumindo essa história para você, essa representação que tem ali, ó, que eu estou colocando no slide para você, é o que a gente chama de fórmula eletrônica, ou a fórmula de Lewis. A gente mostra os elétrons da camada de valência. Quando eu mostro o par compartilhado representando por traço, eu tenho uma chamada fórmula estrutural plana. Eu aproveitei e já chamei a ligação de sigma, e agora um algo a mais. Eu estou classificando essa ligação sigma, sim. Eu estou chamando essa ligação sigma de SS, porque é um orbital esférico com outro orbital esférico, então uma sigma SS, e obviamente H2 seria a nossa representação de fórmula molecular. Os tipos de fórmula que a gente tinha debatido lá atrás, nas aulas de ligação covalente, para ser bem preciso com os senhores e com as senhoritas, na aula de número 11 da Química A, eu trouxe para vocês esses tipos de fórmula, só que agora a gente traz como um complemento o desenho dos orbitais moleculares. Beleza? Compreendida essa relaçãozinha? Muito bom, muito bom. Eu vou trazer para você agora uma outra molécula, que seria a molécula de gás cloro, o Cl2. Né? Eu coloco a distribuição eletrônica bonitinho para você aí, ó, tá? Até o 3p5. E nós sabemos que o cloro, por ser da família 7A, ele faz uma ligação. Então ele compartilha um par eletrônico. Mas eu quero mais de você. Eu quero que agora você literalmente entenda, numa visão aprofundada, da onde se tem a ideia que o cloro faz uma ligação. Porque se nós pegarmos a camada de valência do cloro, olha só, 3s2, 3p5. Então tá aqui, ó, 3s2 e aqui tá o 3p5. 2 elétrons no px, mais 2 elétrons no py, e perceba o pz. Eu tenho um orbital semi-preenchido, ou um orbital mono ocupado. Então, é aqui, ó, no PZ, que vai ocorrer a ligação química. Tá? Então, eu pego um cloro com o PZ monocupado e agora eu pego um outro cloro. Eu pego um segundo cloro que também terá um PZ monocupado. E agora a gente vai fazer o quê?
o compartilhamento. Só que diferente do hidrogênio que era esférico, aqui o desenho é um pouquinho mais rebuscado. Sim, o desenho é um pouquinho mais rebuscado, por quê? Porque o subnível mais energético aqui, ó, que é onde vai ocorrer a nossa ligaçãozinha, nesse caso aqui, que é o 3p5, tá? Nesse caso, o meu 3p5, como ele é P, eu preciso fazer aquelas formas de halteres. Então, olha só, px, eu tenho aqui, py, eu tenho aqui também, e agora eu vou colocar o pz. Ó, eu deitei o pz. Tudo bem? Olha só, o px não precisou fazer ligação, tá? O px não precisou fazer ligação, que ele já tem o orbital preenchido, tá? O py não precisa fazer ligação também, ele já tem o orbital todo ele preenchido. Aonde vai rolar ligação é exatamente no pz. Por isso que ele está aqui, ó, deitadinho, e você já percebe que tem um encontro frontal aqui. Então, acho que eu nem preciso te avisar, você já percebeu a ocorrência de uma ligação sigma, porque foi um encontro frontal. Só um detalhe, que às vezes aparece a pergunta, ô Robinho, você juntou um mais com mais aqui, ó. Tem algum detalhe? Não, turma, isso aqui na verdade é só porque essa representação, para ela ficar legal no slide, esse desenho, ele é de um livro que eu tenho do ensino superior aqui, ó. Dele discute a ideia de orbital ligante e orbital antiligante. Então ele procura colocar sempre os orbitais ligantes juntos, tá? Isso aqui é uma temática a nível superior, você não precisa esquentar a cabeça com esse desenho, com o mais e com o menos. Eu quero que você entenda a forma que está acontecendo. A nível de ensino médio, você não precisa se preocupar com esses sinais aqui, tá? É só porque, repito, essa figura ela fica com uma resolução muito boa aqui no slide, tá? O que você precisa é entender o desenho, tá? Você perceber que PX já está preenchido, PY também, e o PZ vai ter o encontro frontal, que vai ser um encontro do tipo sigma. Tudo bem aí? Beleza? Muito bom. Vamos fazer então comentários aí sobre essa molécula de cloro, de Cl2. Essa fórmula, essa representação é a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis. Eu trago para você a fórmula estrutural plana e agora a ligação sigma, ela não é mais do tipo SS, óbvio, ela é do tipo PP, porque é um orbital P com outro orbital P, e Cl2 é a nossa representação da fórmula molecular. Beleza? A grande sacada não é nem você saber fazer os desenhos, não, mas identificar. Eu gosto de ir construindo o desenho no slide com você, tá? Mas a grande sacada é você pegar esse desenho pronto e conseguir interpretar. Legal? Vamos fazer uma outra molécula? Vou trazer para você a molécula de ácido clorídrico, o HCl. Tá aí as distribuições eletrônicas do hidrogênio e do cloro. Tá? O hidrogênio precisando fazer uma ligação e o cloro também uma ligação. Então, o que acontece? A gente poderia fazer essa representação agora de uma forma direta. Eu não preciso do desenho. Eu vou fazer o desenho com você real. Mas perceba que em alguns casos eu nem preciso desenhar, nem preciso fazer aquela representação. Tá? Por exemplo, isso é fórmula eletrônica, essa é a fórmula estrutural plana, e agora a minha ligação sigma era do tipo SP. A minha ligação sigma é do tipo SP, S do hidrogênio e P do cloro. S do hidrogênio e P do cloro. Tá aqui, ó, o S e o P. E eu tenho o HCl, que seria a minha fórmula molecular. Beleza? Só que é claro, eu quero mostrar o desenho real para você. Claro que eu quero, claro que eu quero. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. De acordo com a descrição clássica, essa aqui é a estrutura fechadinha para o HCl. Olha a descrição, a visão quanto mecânica para você. O meu TLV, o que é esse TLV? TLV é a teoria da ligação de valência, tá? É a visão quanto mecânica. Quando se aparece TLV, é porque a gente está falando do desenho real, tá? Teoria da ligação de valência. E aí o hidrogênio está aqui a distribuição, ó, um elétron, né, um orbital monoocupado, e no caso do cloro também um orbital monoocupado. Por isso que a ligação, olha como faz sentido. Por isso que a ligação é SP, né? Sigma SP. E eu vou mostrar o desenho real para você, mas eu vou mostrar o desenho de uma forma simplificada. Vê se você pega a viagem comigo agora. O PX já está preenchido.
logo não preciso representá-lo. PY está preenchido, logo não preciso representá-lo. Na verdade, quem eu tenho obrigação de representar é o PZ, porque esse vai fazer ligação. Então, dá uma olhada no desenho que eu trago para você. Eu queria que você, ao olhar essa figura muito louca aí, ó, do slide, você na tranquilidade da sua casa, ao olhar essa figura, eu quero que você perceba que faz sentido ser uma molécula de HCl, tá? Porque é o hidrogênio bolota. E olha o PZ do cloro aqui, ó, o orbital na forma de halteres do cloro. Eu só coloquei o PZ, porque o PX e o PY, eles nem precisam fazer ligação, então eu não preciso representá-los. E um detalhe importante, se eu trouxesse, por exemplo, o desenho do HF, mudaria o formato da molécula? Não, não mudaria. O que mudaria era o tamanho do orbital. Porque o flúor tem um raio atômico menor que o cloro, ele tem uma camada menos. Então, o que acontece? Esse halteres teria um tamanho menor. Tá? Mas o desenho seria o mesmo. Assim como se eu pegasse HBr. O BR está na família 7A, faria uma ligação, teria o mesmo formato. Também seria no HBr bolota com alter. Só que o alter, o bromo, é um elemento de maior número de camadas que o cloro. Então, o que acontece? Eu teria um alter de tamanho maior aqui, ó. O meu alter teria um tamanho maior. Beleza? Simples essa relação. Muito, 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 muito bom. Vou trazer para vocês agora uma molécula de oxigênio, porque só estou falando de ligação sigma, né? Tá na hora de eu apresentar uma ligação pi para você. Tá na hora de a gente fazer isso. Então, se você pegar o oxigênio e a gente faz a distribuição eletrônica, tu vê que ele termina em 2p4. Então, a gente percebe que o oxigênio teria que fazer uma ligação dupla, né? O dupla O. Isso seria a nossa ligaçãozinha. Aí eu tenho a fórmula de Lewis, que você conhece bem. Eu tenho a fórmula estrutural plana, tá? Com as ligações duplas, né? Com a ligação dupla, perdão. Tá? Eu já classifiquei a ligação sigma como PP e a ligação pi, que está ali mostrada para você. Tá? E o O2, que é a fórmula molecular. Tá, Robinho, legal, eu saquei que sigma é PP, porque o oxigênio termina em P, aqui o oxigênio termina em P, tudo bem, mas eu quero ver o desenho real. Então, simbora para a gente tentar entender o desenho real. Por que será que o oxigênio faz duas ligações? Se você pegar a distribuição eletrônica, olha só, PX, PY, PZ. O PX já está preenchido. Tá? O PY, ó, monoocupado, o PZ monoocupado também. Isso significa que nós temos que fazer duas ligações. Tá? Então, agora, o PY também vai participar da história. Então, o PX eu já coloquei, não vai precisar fazer ligação nenhuma. Tá? O PY tá aqui, bonitinho. Esse vai ter que fazer ligação, já a gente vai ver como. E o PZ para nós agora vai fazer a ligaçãozinha sigma. Então, aqui, ó, tá o encontro frontal, bonitinho. Tá o encontro frontal. Tá? Isso aqui é a nossa ligação sigma. Pronto. E agora, aonde vai ocorrer o encontro em paralelo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, o meu encontro em paralelo. Tá? É o PY. Tá aqui a ligação. Robinho, você fez duas ligações em paralelo? Não, eu fiz uma só. É porque como trabalha com a ideia de probabilidade, ó, essa ligação pode acontecer aqui, mas essa ligação também pode acontecer onde? Aqui embaixo. Tá? Então, isso significa que eu tenho apenas uma ligação π. Então, eu tenho uma sigma, que é do tipo pp, e a ligação π, na verdade, muitas vezes ela nem aparece com classificação. Por que ela não aparece com classificação? Porque ela é sempre do tipo pp. Tá? E isso vai ficar muito claro quando a gente for fazer a aula com orbitais híbridos. Tá? A ligação π ela é sempre do tipo pp, mas muitas vezes nem aparece a classificação, porque como ela é uma única classificação, ela acaba não aparecendo. É mais ou menos a história quando a gente fala substância e substância pura. Né? Então, a ligação π ela é sempre do tipo pp. Não tem como você ter um encontro em paralelo entre bolotas. Vai ser sempre um encontro paralelo quando a gente tem o quê? A forma de alter. Tá? Então, ligação sigma e ligação π para você. E eu quero aproveitar o embalo aqui, ó, e colocar características da ligação sigma. Tá, Robinho, por que tu não vai falar da π?
tudo que eu falar da sigma. Quando você for falar da ligação π, você inverte. Tá? O que acontece na ligação sigma? Ela é uma ligação mais forte, acho que faz sentido, né? O encontro é frontal, então essa ligação aqui, ó, é uma ligação mais forte, tá? A ligação sigma, por ser uma ligação mais forte, então ela é mais estável que a ligação π, tá? É uma ligação, por consequência, mais difícil de quebrar. E é muito legal a gente entender o desenho real, porque quando você vê o desenho real, faz todo sentido do mundo a ligação sigma ser uma ligação mais difícil de quebrar. Porque olha só, eu tenho um encontro frontal. Quando eu tenho encontros em paralelo, são ligações mais fáceis de serem rompidas. Tá? Os encontros em paralelo são mais fáceis de serem rompidos. Tá? Por isso que alceno, olha só, trazendo para a química orgânica, por isso que alcenos são mais reativos que alcanos. Porque alceno tem ligação π. Por isso que é fácil a gente fazer, por exemplo, uma hidrogenação de alceno. Porque você está quebrando ligações do tipo π. Então é uma ligação mais difícil de quebrar a sigma, por ser um encontro frontal. E aqui uma característica que eu até coloquei de outra cor, que é essa característica que derruba a galera. Ela é menos energética. Tá? Mas ela é mais forte. Exatamente. Como ela é uma ligação mais forte e, olha só, mais estável, para a gente quebrar essa ligação sigma, eu, agente externo, preciso fornecer muita energia, porque ela é estável. Ela tem pouca energia, por isso que é difícil quebrar. Porque eu, repito, agente externo, preciso fornecer muita energia para conseguir romper esse encontro frontal. Em alguns casos, da química orgânica, para romper isso aqui, a gente precisa de radiação ultravioleta, para vocês terem uma ideia. Tá? Já a ligação π é uma ligação muito energética. Então, por isso que ela é fácil de ser rompida. Perdão. Por isso que a ligação π é uma ligação fácil de ser rompida, porque ela é muito energética. Então, se ela é muito energética, eu, agente externo, forneço pouca energia. Tá? Então, fica muito atento nesse quadro aqui, ó, com as características da ligação. Beleza? Bacana. Vamos fazer um outro exemplo com ligação π. Vamos fazer um outro exemplo. Trago o nitrogênio para vocês agora. Tá? Tá aí o nitrogênio bonitão. Você sabe muito bem que o nitrogênio faz 3 ligações. Tá? Agora já dá para a gente desconfiar essa relaçãozinha. Tá? Vou colocar para você aqui, ó, a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural plana, e aí nós temos a fórmula molecular. Mas é óbvio que tanto eu quanto você estamos sedentos para ver o desenho real dessa estrutura. Tá? Na descrição clássica de Lewis, eu tenho uma tripla ligação aqui. E na descrição quanto-mecânica, no TLV, na teoria da ligação de valência, você percebe que agora todo mundo participa da festa. Tanto PX, quanto PY, quanto PZ. Todo mundo vai participar agora. Tá? Eu tenho 3 orbitais mono ocupados ou semi-preenchidos. Tá? Então, olha só. PX, PY e PZ, já coloquei a galera toda. O PZ já está deitadinho aqui, então não tem mistério, né? Isso aqui é o meu encontro sigma, é o meu encontro frontal. Só que agora, tanto o PY quanto o PX também farão encontros. Nós temos um encontro em paralelo, lembra? Sigma frontal, pi paralelo. Robinho, você fez 4 ligações π? Não, lembra? Isso que está representado em vermelho é uma ligação π, o que está representado em verde é outra ligação π. Então, eu tenho uma sigma e eu tenho 2 ligações π. Tá? É impossível um composto ser formado exclusivamente por ligações π. Porque para ter um encontro π, para ter um encontro em paralelo, eu primeiro preciso ter um encontro frontal. Para ter encontro em paralelo, tem que ter encontro frontal primeiro. Beleza? E um outro detalhe legal que a gente consegue justificar é que o máximo que eu consigo fazer de ligação entre elementos é uma ligação tripla. Né? O elemento até pode fazer um número maior de ligações, né? 4, 5, com a expansão do octeto, 5, 6 ligações, mas o máximo que você consegue fazer é 3. E por que o máximo que a gente consegue fazer é 3? Porque é o que tem de orbital para fazer. Ó. Eu não consigo fazer uma ligação que extrapole uma ligação tripla, né? Faça uma ligação quádrupla, por exemplo. Eu não consigo. Porque eu não consigo fazer uma ligação quádrupla, porque eu não tenho orbital para poder fazer ligação. Beleza?
Então, a tripla é o máximo que eu consigo fazer entre átomos. Bacana? Essa aula de desenhos reais, ela é muito esclarecedora, tá? Ela é muito esclarecedora. E, obviamente, que muito esclarecedora é sempre um momento de atenção para você. Então, eu trago aqui, ó, a tripla N no N2 e eu trago a hidrazina, o N2H4, para falar de ligações que falam de comprimento de ligação. Tá? Muitas vezes a gente meio que decora no piloto automático que a ligação simples é de maior comprimento, a dupla e depois a tripla de menor comprimento. E se você entender os desenhos reais, faz sentido. Por que a tripla é uma ligação mais curta? Então, se a gente for analisar o comprimento N tripla N do N2 e N simples N da hidrazina do N2H4, aonde que a ligação é mais curta? A N tripla N. Por quê? Sempre que você tem encontros π, são encontros em paralelo. Então, esses encontros em paralelos provocam o quê? Encurtamento na distância dos orbitais. Tá? Toda vez que você tem a ligação π, acaba o quê? Encurtando. Então, por isso que a ligação simples, ela é uma ligação de maior comprimento. E qual que é a mais curta? A tripla. Por que a tripla é mais curta? Porque ela tem duas ligações π. Então, ela vai ter dois encontros em paralelo. Beleza? Então, o que é o momento de atenção? Ligação tripla é sempre a mais curta. Sempre mais curta que a dupla, obviamente mais curta que a simples, devido ao encurtamento que a gente tem devido aos encontros em paralelo. Beleza? Boa? E a gente tem na aula 18 ainda, para a gente fechar a brincadeira, a parte da ressonância. Tá? O que seria a ressonância? Deslocalização dos elétrons π. Obviamente, quando a gente fala de ressonância, a gente pensa no benzeno, né? Que é aquela alternância dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então, ó, tá aqui a ligação π, não tá mais. Tá aqui de novo, ó, não tá mais. Tá aqui, sumiu. Tá aqui, sumiu de novo. Então, você tem a deslocalização do elétron π. Então, o que acontece? A gente representa com essa bolotinha aqui no meio, né, o benzeno, que é para dizer o quê? Deslocalização. Então, esse é o híbrido de ressonância, porque eu poderia representar dupla simples, dupla simples, dupla simples, mas eu também poderia escrever simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Na verdade, a estrutura correta seria um híbrido entre as duas. E aí tem uma informação bacana que a partir, né, do avanço da microscopia eletrônica química conseguiu perceber, que é medir o comprimento de ligação. Tá? O comprimento de uma ligação simples, tá? Por exemplo, a ligação carbono-carbono simples, ela tem um comprimento de 153 picômetro. Já uma ligação C-dupla-C, ligação dupla entre carbonos, ela tem um comprimento de 133 picômetro. Claro, a ligação dupla mais curta que a ligação simples, a gente comentou agora no momento de atenção. Tá? Então, o que a gente esperaria no benzeno é que nós tivéssemos, então, um comprimento de 153, depois um de 133. Um de 153, depois outro de 133. Mas, na prática, as 6 ligações carbono-carbono que ocorrem aqui, ó, todas elas têm o mesmo comprimento. E não é nem o 153 e não é nem o 133. É 140. Tá? É um valor compreendido, né, entre o 133 e o 153. E isso foi uma comprovação, então, que a gente tinha um híbrido de ressonância, porque não é nem o comprimento da simples, não é nem o comprimento da ligação dupla, é um valor ali, ó, intermediário entre eles, para ser bem preciso, 140 picômetro. Então, quando você muda, ó, presta atenção, quando você muda a posição da ligação π, mas você não altera a posição, não altera a estrutura, tá? Você não altera a posição de átomos, isso é ressonância. Além do benzeno, tem um exemplo que cai muito em prova, que é o exemplo do ozônio. Olha só, tu tem aqui, ó, dupla, e aqui, na verdade, é um compartilhamento de uma dativa, né? Que a seta a gente nem coloca, né? Então eu tenho um total de 3 ligações covalentes aqui, mas perceba, eu posso mudar a posição da ligação π, trazer para cá, então eu tenho híbridos de ressonância. Alguns autores chamam de formas canônicas o nome disso. Tá? São híbridos de ressonância. Tá? Então, tanto essa representação quanto essa representação são casos de ressonância. Um cuidado que eu quero que você tenha com que se trabalha na química orgânica, num caso especial de isomeria chamado de tautomeria. Né? Você muda a posição da ligação π, só que tautomeria não é exemplo de ressonância, porque você tem um enol e esse enol vira aldeído.
né? Um equilíbrio aldo-enólico ou ceto-enólico, né? Cetona, enol também. Só que você mudou o composto, então você não pode chamar, presta atenção nisso, você não pode chamar tautômeros de ressonantes, de efeito ressonante. Isso aqui poderia até ser um segundo momento de atenção da aula, tá? Tranquilamente. Tautômeros não apresentam a ideia da ressonância, porque você muda a posição da ligação π, mas você altera também a posição de átomos. Beleza? E tem uma pergunta que intriga muito a galera, tá? Para visualizar isso aqui de uma forma legal, uma pergunta que intriga muito é quando a gente faz a distribuição do carbono, e eu falei muito para você nessa aula dos orbitais monoocupados. Tá? Quando você faz a distribuição do carbono, tu vê que dá um S2, 2S2, 2P2. E aí você vê que tem 2 orbitais semi-preenchidos, tudo bem? E a gente acabou de falar que os orbitais semi-preenchidos, os orbitais monoocupados, é que indicam o número de ligações. E se você olhar a distribuição do carbono, o carbono teria que fazer quantas ligações? 2. Mas você viu, desde a primeira aula de química orgânica, que o carbono, uma das características do carbono, ele é ser tetravalente. Ele fazia o quê? 4 ligações. Mas peraí, Robinho, só tem 2 orbitais semi-preenchidos. Tá aqui, ó. 1, 2. Mas o carbono faz 4 ligações. Ele teria que ser bivalente, mas ele é tetravalente. Como é que você me explica isso, Robinho? Cenas do próximo capítulo. Eu te aguardo para na aula de número 19 desvendarmos este mistério acerca do carbono. E a gente vai perceber que não é só o carbono que tem esse tipo de característica. Tá? Então eu converso com você novamente sobre isso na aula de número 19. Por enquanto, você fica nessa agonia, você fica matutando bonitinho e a gente troca uma ideia depois. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, galerinha.